Olá, coleguinhas. Qual é o objetivo destes vídeos? Ou pelo menos os que eu consegui fazer. Assim, apenas a resolução da questão do Enem não tem necessidade de eu fazer porque vocês encontram facilmente na internet, tá? E o gabarito também. Por outro lado, vocês podem me dizer assim, bom, mas eu queria saber por que a certa é a certa. Sim, só que aí, novamente, entramos na mesma questão. Saber por que a certa é algo bastante simples de encontrar. Agora, o que eu gosto de fazer é comentar por que cada alternativa está errada. Isso é importante porque, normalmente, como qualquer prova, não só do Enem, provas de concurso, você pega questões e cada alternativa errada, a gente tira de outras partes do conteúdo. Então, aí vem um resultado interessante. Uma coisa que é uma alternativa errada nessa questão deste ano, no ano que vem, de repente, é o assunto da questão ou até mesmo a alternativa certa. Outras podem não ser tema, mas permitem que eu revise outras partes do conteúdo. Então, só para te exemplificar, a primeira questão de modelos atômicos que eu escolhi, eu levei 13 minutos para resolver, mas é porque tem um motivo. Eu peguei essa questão que perguntava só do modelo do Dalton, e nessa questão eles faziam referência a certos conhecimentos que são de outros modelos, e também a conhecimentos atuais. Então, o que eu aproveitei? Peguei e digo, bom, para te conseguir resolver a questão de forma completa, tu precisava saber o que é, quais são os modelos atômicos, qual é o modelo de cada um deles, né? A diferença entre cada um desses modelos, também o que era isótopo, o que é isóbaro e alguns outros conhecimentos, o que é massa, número atômico. Então, por isso, eu peguei e revisei absolutamente tudo nessa questão. Tá? Óbvio, é uma revisão, também é curto. Ou seja, eu demorei revisando para revisar esses conceitos, mas também, de certa forma, eu fiz de forma resumida. Então, eu espero que valha a pena assistir. De qualquer forma, eu deixo nos comentários aqui, na descrição do vídeo, se tu quiser pular para cada parte especificamente, tá? Então, se tu quiser pular de questão em questão, ou tu quiser só saber a resposta, eu vou tentar fazer ali nos comentários, na minutagem dos comentários, para que vocês possam ir diretamente, tá? Então, espero que de alguma forma ajude. Questão 102 da última prova do Enem, a primeira aplicação. Em 1808, Dalton publicou seu famoso livro intitulado Um Novo Sistema de Filosofia Química, do original A New System of Chemical, no qual continha os 5 postulados que serviam como alicerce da primeira teoria atômica da matéria fundamentada no método científico. Esses postulados são numerados a seguir. Bom, essa questão é um pouco mais específica porque, em vez de querer saber, digamos, a diferença entre modelos atômicos e datas, ele quer saber sobre um modelo, mas vamos revisar rapidinho. Então, a primeira ideia de átomo foi os gregos, tá? Foi a ideia dos gregos, uns 450 anos antes de Cristo, e foi o que deu origem à atomística, digamos assim. E você tem que lembrar que é a ideia de Demócrito, só que isso já caiu no Enem, então possivelmente não cai novamente. Aí, depois disso, quase 2000 anos depois, a gente tem a ideia do Dalton. O Dalton, pelo menos basicamente, tu tem que lembrar que o modelo dele era átomos com tamanhos diferentes para elementos diferentes, cores diferentes, massas diferentes, e que esse modelo, o átomo era indivisível, ele era maciço, ou seja, não tinha espaço vazio. E uma característica importante sobre o modelo dele é que, diferente dos gregos, pessoal, ele chegou nessa conclusão, aqui é o Dalton, ele chegou nessa conclusão analisando os experimentos das pessoas da época. Então, muitas pessoas na época estavam fazendo experiências, só que não tinham exatamente a resposta de por que as combinações estavam acontecendo. Então, ele propôs a ideia de átomo para explicar por que existiam determinadas combinações. E a principal ideia do modelo de Dalton é que os átomos se combinavam em uma quantidade mínima essencial. Tá? Agora a gente vai ver isso como utiliza na questão. Aí depois surgiu o modelo do Thomson. O modelo do Thomson ele era dividido em partes, tá? O Thomson é a pessoa que descobriu o elétron, Thomson. Podemos atribuir a descoberta do elétron a ele, digamos assim, tá? Então ele foi o primeiro que formalizou a ideia de que existiam cargas elétricas no átomo. Então o átomo ele possuía uma região positiva, que era todo ele praticamente, e colado, incrustado na superfície e dentro dele, tu tinha bolinhas que são elétrons. O modelo de Dalton, ele ficou conhecido como bola de bilhar, o modelo de Thomson como pudim de passas, justamente por essa característica. Algum tempo depois, não muito, logo em seguida, Rutherford fez o famoso experimento lá em que ele bombardeou uma placa de ouro com radiação, partículas alfa que são positivas. Essa radiação sofreu desvios, o que era bastante inesperado,
e com isso ele acabou descobrindo que o átomo não era como Thomson imaginava. Ele possuía a região de fora, a eletrosfera, tá? Eletrosfera, e era nessa região que estava concentrados os elétrons que o Thomson tinha descoberto, e que a região central, no núcleo, é que tinha as cargas positivas. Na época do Rutherford nem se conhecia os prótons ainda. Então a diferença, bom, a partir daqui o modelo passa a ser divisível. O Dalton foi a última pessoa que disse que era indivisível. Para o Thomson já era divisível, para o Rutherford também. Só que aí a diferença é que o Rutherford adicionou o fato dele não ser mais maciço, ele conter espaços vazios. Então toda essa região eletrosfera, na verdade, ela é uma espécie de vazio onde tem energia sim, mas é vazio de matéria, digamos assim. Aí o modelo Rutherford estava incompleto, porque os elétrons eles acabariam caindo no núcleo se fosse dessa forma, já que os elétrons são negativos e o núcleo é positivo. E aí foi complementado com o modelo do Bohr. O modelo do Bohr é igual, só que usando mecânica quântica, ele chegou na conclusão de que os elétrons estavam presos em níveis de energia. Tá? Esses níveis vocês conhecem como 1, 2, 3, 4, ou K, L, M, N, ó, PQ por diante. Tá? E os elétrons ficam girando nesses níveis de energia. Esse é o Bohr. A característica importante do modelo do Bohr é que quando um elétron absorve energia na forma de ondas eletromagnéticas, luz, alguma coisa assim, ele vai para longe. Mas algum tempo depois, na verdade a gente não sabe muito bem o que determina isso, ele volta. Só que quando ele volta, ele emite energia na forma de luz. Isso aqui é o princípio de funcionamento de várias coisas, desde lâmpadas de neon até fogos de artifício, ou porque que uma substância ao entrar em contato com uma chama muda de cor. A gente usa isso justamente para saber que tipo de substância é, pelo menos numa versão simples. Terminando essa história, a gente tem que colocar as ideias modernas. As ideias modernas são que o Sommerfeld ele disse que, olha, na verdade as órbitas aqui que o Bohr determinou, elas não são circulares. O Bohr achou que eram órbitas circulares. Ele calculou matematicamente a forma dessas órbitas, tá? Então, acabou aprimorando como elas seriam, que seriam elipses e que iam ficando cada vez mais excêntricas. Só que o Sommerfeld também estava incorreto porque se adicionou o princípio da incerteza, que é o fato do átomo, do elétron, a gente não conseguir determinar ao mesmo tempo onde ele está e com que velocidade ele está andando. Então, hoje em dia, a gente não pensa numa órbita, a gente pensa numa coisa chamada orbital. Orbital é uma região de probabilidade. Então, é provável que o elétron esteja aqui, mas ele pode estar mais longe, pode estar em outro lugar do universo, mas a probabilidade máxima é numa determinada região. E, que não é um acento, é um pontinho de um acento no R. E depois disso, ainda se adicionou o Schrödinger, o famoso do gato. Ele determinou matematicamente a forma desses orbitais, tá? E aí vocês aprenderam que são aquelas florzinhas estranhas, tá? O primeiro, na verdade, o orbital S, pessoal, ele é uma esfera. Depois os orbitais P, eles são halteres, e os orbitais D e F a gente nem estuda no ensino médio porque tem uma forma absurda. Ok, então pessoal, esses são os modelos atômicos que tu deveria lembrar, pelo menos as ideias principais, tá? Eu não acho que alguém vai perguntar daqui para frente. O normal e o usual em provas é essa parte aqui, ó, tá? Mas o Enem pode perguntar qualquer coisa, né? Bom, agora que eu já resumi modelos atômicos com vocês, vamos voltar. Então agora vamos falar só do Dalton. A matéria é constituída de átomos indivisíveis. Bom, peraí, vamos ler de volta, né? Esses postulados são enumerados a seguir. Tem 5 postulados que vão ser as 5 alternativas. Após o modelo de Dalton, outros modelos baseados em outros dados experimentais evidenciaram, entre outras coisas, a natureza elétrica da matéria, ó, o Thomson, a composição e organização do átomo, aí pode ser o que o Rutherford fez, e a quantização da energia do modelo atômico, a partir do Bohr. Então, como tu pode ver, o Enem citou os famosos 5 Ks, né? Não citou os gregos, mas como eu disse, já caiu antes. Com base no modelo atual, que descreve o átomo, qual dos postulados de Dalton ainda é considerado correto? Então tá, número 1, a matéria é constituída de átomos indivisíveis. Não, isso parou de valer no Thomson, então tá errado. Todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em todas as suas propriedades. Bem, essa aqui eu vou comentar já. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos. Em particular, seus átomos têm diferentes massas. Já comentamos também. Os átomos são indestrutíveis e nas reações químicas mantêm suas identidades. Essa segunda parte é verdade. Numa reação química, o átomo mantém a identidade. Mas o átomo não é indestrutível, pessoal.
No momento que eu consigo separar elétrons de prótons, já dá para considerar que ele não é mais indestrutível. Mas uma coisa que não está compreendida nesses modelos aqui é a fissão nuclear e a fusão nuclear. Tá? A fusão nuclear une núcleos atômicos, então tu já está criando um novo, e a fissão nuclear quebra núcleos de átomos, ou seja, ele é destrutível. Átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros pequenos para formar compostos. Aqui é fácil de entender qual vai ser a resposta certa. Acontece que na época do Dalton, pessoal, ele não tinha como ver a matéria. Não que a gente tenha, mas na verdade hoje, com mecanismos microscópio eletrônico, de varredura, a gente consegue saber a forma dos átomos praticamente. Mas na época do do Dalton, isso não era possível. Então, qualquer coisa que o Dalton chutasse sobre a estrutura interna do átomo poderia estar errada. Assim como o Thomson errou, o Rutherford errou. Mas notem que não dá para chamar de erro, porque para a época dele estava correto, pode não ser preciso hoje em dia. E mesmo assim, foi evoluindo a ideia. Bom, o ponto central aqui é que o Dalton, pessoal, ele não tinha como saber coisas internas, mas o que ele conseguiu ver de forma macroscópica, ele acertou. Então, se tu usar esse princípio, ele não tinha como saber se de verdade o átomo era indivisível, porque ele não tinha como chegar até ele. Todos os átomos de um dado elemento... Aqui, ó, vamos para 5. Os átomos de elementos químicos combinam com átomos de outros elementos em uma proporção de números inteiros pequenos para formar compostos. Acontece que o que ele descobriu foi que para formar água, existe uma proporção constante de como o hidrogênio e o oxigênio se combinavam. Então ele descobriu, olha, para formar água, a proporção é 2:1. Acontece que cada 2 hidrogênios combina com oxigênio e faz uma água. Esse outro oxigênio combina com os outros 2 e forma uma água. Então, o que ele descobriu é que existiam proporções de números inteiros, tá? Proporções mínimas de números inteiros. Que, de certa forma, também tu pode imaginar que tem a ver com os números do balanceamento. Já que o balanceamento da reação da água é 2H2 mais O2, formando 2H2O. Tá? Bom, então, já dá para saber que o 5 é o certo. Mas por que não é o 2 e o 3? Isso tem que saber, pessoal. Vamos lá, vamos entender. Todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos. O exemplo clássico que cai na prova, que vocês podem lembrar, é o hidrogênio. O hidrogênio possui 3 versões, tá? O hidrogênio com número atômico 1, massa 1, número atômico 1, massa 2, número atômico 1, massa 3. Isso aqui é chamado de isótopo. O hidrogênio possui 3 isótopos. O hidrogênio normal, o prótio, o deutério e o trítio. O que acontece? Eles não são iguais. O que determina se um átomo é um átomo? O seu número de prótons. Qualquer coisa no universo que tu encontre com um próton, tu pode ter certeza que é hidrogênio. Mas, imagina se no futuro, não é provável, tá? Porque seria instável. Mas imagina que no futuro a gente encontrasse um hidrogênio com 4, massa 4. Isso significaria que ele teria 3 nêutrons. Pronto, ele seria um novo tipo de hidrogênio. A sua massa total é 4. Lembrando que a massa é a soma de prótons mais nêutrons. Ou seja, esse hidrogênio tem um próton, esse hidrogênio tem um próton e um nêutron, esse hidrogênio tem um próton e 2 nêutrons. O que determina que ele é hidrogênio é o seu número de prótons. Os nêutrons fazem parte do núcleo e comportam no peso do átomo, tá? Bom, mas e o que isso significa? Ele diz que os átomos são idênticos. Não são, pessoal. Átomos do mesmo elemento podem ser diferentes. Outro exemplo clássico, carbono. Carbono 12, vamos botar aqui o 12, carbono 6,12 e o carbono 6,14. Esse é o carbono, o isótopo do carbono, famoso radioativo, usado para datação, enquanto que esse é o carbono normal. Ou seja, a maior parte do carbono é esse aqui, né? Mas tem uma pequena porcentagem na natureza que é o carbono 6,14. Bom, os átomos não são iguais necessariamente. Então está errado a 2. E por que está errado a 3? Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos. Em particular, seus átomos têm diferentes massas. É essa parte que está errada. Pode acontecer de 2 átomos diferentes terem a mesma massa. Aqui não lembro de nenhum exemplo na hora, assim, para falar para vocês. Ah, não, fácil, achei um. Ó. Se esse carbono aqui ele é 6,14, existe o nitrogênio 7,14. 14 é a massa normal do nitrogênio, mas ele tem número atômico 7. 7 aqui significa tem 7 prótons. E aqui significa tem 6 carbonos. Ou tem 6 prótons, desculpem. Mas reparem que a massa é igual. Vamos recapitular isso rapidinho? Quando 2 átomos possuem o mesmo número de massa, se chamam isóbaros. É só tu lembrar o A.
tá? De isóbaros. Depois tu tem isótopos, que eu acabei de citar, isótopos, que são os que têm o mesmo número de prótons. Tu ainda tem isótonos, isoeletrônicos. Bom, então, mas esses são os principais, tá? Isótopos significa que estão com o mesmo número de prótons. No caso, o carbono 6,12 e o carbono 6,14 são isótopos. É importante que tu lembre que isótopo é o mesmo elemento químico. Isóbaro significa que tem a mesma massa. O nitrogênio 14 e o carbono 14 estão com a mesma massa por uma coincidência. Isóbaros são de elementos diferentes. Isótopos são do mesmo elemento. Bom, a resposta certa é a letra E. Eu utilizei essa questão para explicar vários conceitos. Eu resumi os modelos atômicos, o que tu tem que saber principalmente. Eu lembrei para vocês alguns isótopos importantes e também por que esses princípios estão certos ou errados hoje em dia. Então a pergunta é, qual dos postulados está certo até hoje? O único que estava certo é a respeito das reações químicas. Qualquer coisa interna dos elementos, ele não sabia ainda. Prova de 2019, questão 96, Química Orgânica. A utilização de corantes na indústria de alimentos é bastante difundida e a escolha por corantes naturais vem sendo mais explorada por diversas razões. A seguir são mostradas 3 estruturas de corantes naturais. Então, tu tem 3 aqui. A bichina, o licopeno e o caroteno. Bem, a propriedade comum às estruturas que confere cor a esse composto é a presença de. Então, essa aqui não leva tanto tempo. Qual é a propriedade comum? Vamos começar a ler o que tem aqui e ver o que pode ser associado. Tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem cadeia conjugada, cadeia ramificada, átomos de carbono terciários, ligações duplas de configuração cis e átomos de carbono de hibridação sp3. Vamos lembrar algumas coisas rapidinho? Bom, sp3, pessoal, é aquele carbono que só está fazendo ligações simples. Tá? Os 3 compostos têm isso. Então aqui tem um carbono, esse carbono aqui da ponta, ele na verdade só tem ligações simples, assim. Então ele é sp3. Todos têm carbonos nesse estilo. Lembrando outras, sp2 é aquele que faz uma ligação dupla, sp é aquele que faz uma ligação tripla e uma simples, ou que faz 2 duplas. Também vale a pena lembrar os ângulos. Esse aqui é 120 graus, esse aqui é 180 graus, qualquer um dos dois. Isso aqui é 180, enquanto que isso é 120. E esse aqui é 109, tá? 109 com 28. Não precisa saber tão detalhadamente, é só para poder comparar. E essa estrutura, embora ela seja desenhada assim, ela não é assim na vida real. Na vida real, ela é um tetraedro. Tetraedro é uma pirâmide, onde a base é triangular, e no meio estaria o carbono, e cada direção dessa pirâmide é uma ligação que o carbono faz. Lembrando o conteúdo. Bom, hibridação então é esse código, é só um código para explicar. Esse código é com base nos orbitais, está lá do primeiro ano, mas ele apenas explica que tipo de ligação tem. Ligação dupla, configuração cis. Bem, a gente teria que procurar para ver se existe isso em cada composto. Mas, dando uma olhada aqui por cima, eu já não achei uma ligação cis, porque cis, pessoal, é aquela onde do mesmo lado vai ficar a mesma coisa. Por exemplo, aqui, hidrogênios do mesmo lado e o resto da cadeia do outro, cortando aqui. Sempre a gente corta a dupla no meio, tá? Vai que alguém tenha esquecido, a gente corta a dupla no meio. Bom, então, por exemplo, aqui, esse carbono tem 2 ligantes iguais, elimina. Esse aqui, ele é trans, porque ficou o H para cima e o carbono para baixo. Esse é trans, porque ficou o H para cima e o H para baixo. E assim por diante. Olhando assim por cima, acredito que todos esses carbonos, dando uma verificada rápida aqui, todos eles são do tipo trans. Então já não é uma característica, eu não achei o cis, eu só testei um, mas aqui diz, propriedade comum às estruturas, e se uma não tem, já nem importa, né? Pode ser que alguma tenha cis, mas eu acho que não. Pessoal, qualquer coisa revisem os vídeos de isomeria geométrica. Carbonos terciários. O que é um carbono terciário? É aquele que está ligado a 3 outros carbonos, mas não importa como. Então, por exemplo, aqui, esse carbono aqui, se ele tiver 3 ligantes que são carbono e o quarto ligante for hidrogênio, ele é um carbono terciário. Eu costumo destacá-lo por um triângulo. Mas olha só, se eu pegar e fizer uma ligação dupla para cá com carbono e outro carbono, ele também é terciário. Porque não importa quantas vezes ele está ligado. O que importa é quantos vizinhos são carbono. Então, por exemplo, isso aqui
é um carbono primário porque ele está ligado a um carbono. Isso aqui é um carbono secundário, 2 vizinhos carbono, e isso é um carbono terciário. Então, se vocês analisarem com cuidado, vão ver que está cheio de carbonos terciários. Tem carbono terciário aqui, aqui, esse aqui também tem, um monte deles, aqui também tem um monte deles. Essa característica está em comum. Todos eles têm carbono sp3, todos eles têm carbono terciário. Cadeia ramificada geralmente é provocada por um carbono terciário. Se tem carbono terciário, ela é ramificada. Existem alguns casos especiais onde, mesmo não tendo um carbono terciário, que é esse caso aqui, ela é classificada como ramificada da mesma forma, tá? Aqui, esse carbono é secundário. No lugar do carbono aqui tem o nitrogênio, mas ela é ramificada de qualquer forma. Mas é um caso especial. Então, carbono terciário sempre provoca cadeia ramificada. Tu entendeu? Ó, se tem terciário, é ramificada. Existem raros casos onde, mesmo sem terciário, ela ainda pode ser ramificada. Mas terciário e quaternário sempre indica cadeia ramificada. Então, ela é ramificada. E o que é conjugada? Conjugada é alternância entre ligações duplas e simples. Aí tu vai dizer, não acredito. Olha só, dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples. Aqui também, tudo bem que aqui falha, mas tem essa sequência, ó, dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples, e assim vai. E aqui também vai. Então, todas as cadeias são conjugadas. Essa questão é horrível. É horrível porque eles estão te pedindo o que apresenta em comum essas substâncias que é capaz de resolver a questão. Só que o problema é que as 4 alternativas, exceto a D, estão em comum. Então, é bem ruim porque tu precisaria saber especificamente um assunto. Ano passado, essa questão foi horrível. Horrível porque dificilmente alguém sabia a resposta. Vamos explicar então? A resposta é simples. A resposta é conjugação. Conjugação. A cadeia conjugada, pessoal... deixa eu te explicar aqui rapidinho, analisa isso, é importante saber isso aqui para o Enem. Olha só, situação 1, dupla simples, isso aqui é conjugado. Conjugado. Depois, dupla, aí lá em outro lugar, outra dupla, isolada. E última, uma dupla, outra dupla e assim por diante. Acumulada. Tem que saber isto porque é um conceito de química orgânica, pode aparecer no Enem. Conjugada significa que existe uma ligação simples entre elas, tá? Então, dupla simples, conjugada. Se elas estão separadas por 2 ou mais, se chama isolada. E se elas estão emendadas assim, se chama acumulada, tá? A cadeia conjugada provoca exatamente os efeitos relativos à luz e à óptica. Então é um conceito que tu só vai encontrar no texto extra do final do capítulo do livro de Química. Mas agora é um conceito que tu tem que saber porque apareceu no Enem. Sim, difícil, desculpem, tá? Mas é isso que provoca a cor, os efeitos luminosos também, vamos botar aqui a cor, ó, mas quando eu digo óptica, são todos os efeitos ópticos que eu consigo presenciar, tá? E as outras coisas, então, como eu disse, é uma questão horrível, porque todas as coisas estão presentes, mas tu tinha que saber que, especificamente, a conjugação é responsável pela cor e pela forma como o composto se comporta relativo à luz. Agora uma reação química orgânica, questão 134, também na prova de 2019. Uma das técnicas de reciclagem química do polímero PET, que é o politereftalato de etileno, gera o tereftalato de metila e o etanodiol, conforme o esquema de reação, e ocorre por meio de uma reação de transesterificação. Bom, no caso, você tem aqui um poliéster, tá? Porque eles são vários ésteres. Se tu for ver, ó, esse oxigênio que está aqui, ele está conectado nessa outra continuação. Então, na verdade, aqui seria o oxigênio, entendeu? Ele se repete. Por quê? O que é um polímero? O polímero, pessoal, é uma cadeia infinita, digamos assim, de repetições ou do mesmo composto, ou de compostos, ou de intercalando compostos, como por exemplo o AB, AB, alguma coisa assim. Tá? Depende. Existem muitos tipos de polímeros. Bom, aí ele diz assim, ó, tu tem a reação, o composto A representado no esquema da reação é
Cadê o A? Tá aqui. Bom, esse tipo de questão, pessoal, é um pouco complicada porque, de certa forma, não há o que possa te preparar para ela e, ao mesmo tempo, há. Porque tu pode aprender algumas reações orgânicas, como, por exemplo, que sempre que tu combina um álcool com um ácido, tu consegue fazer um éster, tá? Mas, ao mesmo tempo, o Enem gosta muito de fazer isso que eles fizeram aqui. Eles colocam uma reação que tu não conhece. Talvez eu não conheça também, mas não é essa a questão. O princípio para resolver esse problema não é de reação química. Na verdade, o único princípio que tu tem que ter aqui é uma coisa que vem lá do começo de química, que é a seguinte: o que está antes da flecha tem que fechar com o que está depois da flecha. Então vamos dar uma analisada no... Claro, tu vai ter que ter algumas habilidades de análise. Presta atenção. Nessa aqui, em vez de olhar cada alternativa, o que a gente vai fazer é verificar onde aconteceu a mudança. Então aqui está o benzeno. E aqui tem um carbono, oxigênio, oxigênio, carbono. E aqui também. Esse carbono pode ser, por exemplo, este. Esses dois oxigênios são esses dois oxigênios. Percebe que agora vem um CH3. E aqui não tem um CH3. Aqui tu tem um CH2. Como eu sei? Bom, uma mudança de direção é um carbono. E tem duas ligações, estão faltando duas no CH2. Aqui também é um CH2. Mas aqui tu tem que enxergar que essa parte começa o próximo composto, ou seja, ele repete o que tem do outro lado. Mesmo que tu não saiba que a quebra aqui, é isso que a questão do Enem está tentando fazer tu deduzir. Porque se aqui está um carbono e aqui está o carbono e depois não tem mais nada, quer dizer que o composto quebrou nesse ponto. Agora tem um carbono, um oxigênio e continua a cadeia. Então quer dizer que esse carbono, na verdade, é o daqui já. É o do outro lado. Oxigênio, oxigênio, carbono. Bom, o que eu tinha que perceber é que a quebra está acontecendo exatamente nesse local. Tá, agora qual é o próximo passo? Olhar o outro resultado. O outro resultado, ele tem CH2, OH, CH2, OH. Então, como tu pode ver, o que está acontecendo é que, seja lá o que se gerou aqui, a quebra que aconteceu aqui, ela tem alguma coisa a ver com esse composto que está aqui. Só que eu quero que tu perceba que os carbonos não foram perdidos. Tu tinha um carbono e outro carbono. O carbono continua aqui. Esse carbono, como eu disse, é esse. E esse carbono é o de cima. Aqui aconteceu a quebra, ele só separou o éster que estava emendado. Então quer dizer que estes carbonos, eles são novos, eles surgiram de algum lugar. Esses carbonos com certeza estavam aqui. Só que são dois carbonos, né? Mas, na verdade, aqui tem um 2 na frente. Quer dizer que eu só vou escrever uma vez o composto A porque ele está repetido duas vezes. Então, com certeza, aqui tem que ter um carbono. Ora, se tem um carbono, começamos a ver que deve ser algum... Podemos eliminar algumas alternativas. Por exemplo, o ácido etanóico está errado, porque ele tem 2. O anidrido etanóico está errado, porque também tem 2. E o éter metílico, tu tem que tomar cuidado. O Enem aqui colocou a nomenclatura usual. Ele é o éter dimetílico, na verdade, tá? Que é o metoximetano. Então, o éter, pessoal, ele sempre tem o oxigênio no meio, e aí ele tem que ter no mínimo 2 carbonos. Então, o menor éter possível já tem 2, portanto, não é AC. Sobrou A, sobrou AB. Agora vem a próxima pergunta, que resolve a questão. Tá vendo que nesse composto do resultado tem OH, mas que nesse composto aqui não tem OH? Tu tem que perceber que o número total de oxigênios, 1, 2, 3, 4, continua aqui. 1, 2, 3, 4. E esses dois oxigênios, de onde eles surgiram? Bom, eles não estavam aqui. Quer dizer que eles têm que estar no composto A. Então quer dizer que tem OH no composto A. Duas vezes? Não, só uma, porque está repetido, lembra? Então esse composto aqui está duas vezes em relação a isso aqui. Então, com certeza, não é metano, porque eu não sei se tu lembra que AN é ligação simples e O significa que só tem carbono e hidrogênio, enquanto que OL significa que tem OH. Pronto, tu resolveu. A resposta é a letra B. O composto que estava aqui é o metanol, esse composto assim. Ele perde um hidrogênio, esse hidrogênio ele vem para cá, tá? Complementando, porque o CH2 virou CH3, e o que sobra se une, porque são dois, virando o etano de ol que está aqui.
Bom, então, eu quero que tu perceba que essa questão, ela envolve conhecimentos de química orgânica, sim, mas o principal é entender a lógica de uma reação química. O que tem antes tem que combinar com o que vem depois. Esse tipo de questão é clássica. Me diga o composto A em relação aos outros três que tem. Tu sabe que o lado esquerdo tem que completar o lado direito. E, claro, eu precisava de orgânica para saber algumas coisas, né? Eu tinha que saber identificar funções, eu tinha que saber, por exemplo, ali eu eliminei rápido o ácido etanoico e o anidrido etanoico, mas eu não falei, né? Eu tinha dois e não falei o que é um anidrido. O anidrido, ele é um composto que ele é ácido duas vezes, digamos assim. Ele é um ácido, que era para ter um hidrogênio aqui, mas ele emenda outro ácido aqui embaixo. Isso é um anidrido. O anidrido etanóico, na verdade, ele possui 4 carbonos. Mas é um composto muito incomum de cair em prova, tá? Mas, claro, era uma alternativa aqui para poder... para complicar a vida. Bom, então, pessoal, resumindo, a resposta é a letra B, mas reveja essa questão, porque é um tipo de questão muito comum no Enem, tá bem? Não é uma coisa de saber de cor todas as reações, embora eu sempre recomendo que tu tem que saber pelo menos esterificação e neutralização. Mas essa aqui é uma coisa de entender como funciona uma reação química. Ok, vamos mudar de assunto então. Questão 116 de 2019, só que essa é do PPL, tá? Da prova para pessoas privadas de liberdade e também a segunda aplicação. O processo de calagem consiste na diminuição da acidez do solo usando compostos inorgânicos, sendo o mais usado o calcário dolomítico, que é constituído de carbonato de cálcio, carbonato de magnésio. Além de aumentarem o pH do solo, esses compostos são fontes de cálcio e magnésio, nutrientes importantes para os vegetais. Os compostos contidos no calcário dolomítico elevam o pH do solo, pois. Então vamos começar. Esse calcário dolomítico ele tem o CaCO3 e o MgCO2. Eu vou ir dando dicas, tá? Importantes. Primeira dica importante é a seguinte: vale a pena saber que CO3 é carbonato. Carbonato. Esse é o nome dessa coisa. Então, quando aparece CO3, é o íon carbonato. Claro, tem que tomar cuidado que isso aqui é quando aparece, por exemplo, num sal. Porque se ele aparecer no H2CO3, aí ele é o ácido carbônico. Tá? É outro caso, mas como tu pode ver, o nome é parecido. Bom, o CO3 é um íon muito comum em provas. Bom, agora vamos lá. Aqui na letra A são óxidos inorgânicos. Para isso eu vou explicar rapidinho a classificação dos compostos. Olha só, tu tem ácido, tu tem base, tu tem sal e tu tem óxido. Bem resumido, bem rápido. A gente diz que ácido é quando começa com H. Pessoal, essa não é a definição mais, como eu posso dizer, mais técnica, tá? A definição técnica de ácido seria uma delas, entre três, que aquela substância que ao entrar em contato com a água, ela sofre ionização e libera como único cátion um hidrogênio. É um ácido, tá? Essa é uma definição, a definição de Arrhenius. Mas você não precisa disso na maioria das vezes. Tu só precisa saber se a fórmula começa com H e não é um composto orgânico ou não é água, ele é um ácido. Então H2CO3 é um ácido. Depois tu tem base. A base, ela tem um metal, vou botar M, e OH. Aqui geralmente são elementos da família 1, família 2, agora a gente discute. Mas essa é a composição da base. O que é óxido? Óxido é a substância que tem dois elementos e um deles é necessariamente oxigênio. Ah, três? Não, dois. Eu falei dois. Olha só. N2O5. Bom, mas isso tem 7. Ah, tu está confundindo. Elemento é quantos símbolozinhos da tabela periódica. Só tem dois, o N e o O. Tem 7 átomos, 2 elementos. Isso é um composto binário. Então, ele só tem oxigênio e outro item. Outro exemplo de óxido, o gás carbônico. São óxidos inorgânicos? Não, pessoal, eles não são óxidos porque eles têm 3 elementos. Então, tu já pode eliminar. Tá, mas tu não falou que é sal. Então, começa com H, é ácido. Termina com OH, é base. Tem 2 elementos e um é oxigênio, é óxido. Mas olha esse aqui, NaCl. Começa com H? Não, não é ácido. Termina com OH? Não, não é base. Tem 2 elementos? Até tem. Mas um é oxigênio? Não. Ó, tem 2 elementos, Na e Cl. Sal é o resto. Tudo aquilo que eu não sei o que é sal, tá? Então,
Tem muitos átomos, é sal. Bom, então o que é isso? Sal, são sais, tá? Tanto um quanto o outro. Bom, aqui não deram a dica de que eram sais, né? São fontes de oxigênio, o ânion reage com a água, substâncias anfóteras, o cátion reage com a água. Ser fonte... Bom, antes disto, vamos fazer o seguinte. Escala de pH. Esta é a escala de pH, tu tem que lembrar dela, já falei em aula, mas vamos revisar. Vai do 0 até o 14, o meio da escala é o 7, o 0 é para substância ácida, substância ácida é aquela que envolve o H+, o 14 é a substância básica, só vou botar base, e envolve o OH-, que é a hidroxila. E o 7, que é neutro, ele é a fusão do H com o OH, portanto água. A água pura, 100% pura, é neutra. Bem, com essa informação, uma coisa importante é a seguinte, o processo de calagem consiste na diminuição da acidez. Se tu está diminuindo a acidez, tu está indo nesta direção, por incrível que pareça. Por quê? No caso, diminuir a acidez seria aumentar a basicidade. Poderia ser assim, ó. Aqui a gente está elevando o pH, é o que diz nessa alternativa. Não esqueçam, elevar o pH é ir na direção da base, tá? É deixar mais básico. Claro, pode não ficar básico de verdade se ficar menor que 7, mas tu já está modificando o pH. Agora, a gente tem assim, ó, são fontes de oxigênio. O oxigênio, pessoal, por si só, ele não é capaz de alterar, só oxigênio, não é capaz de alterar o pH. Então, se o motivo fosse o oxigênio, não alteraria o pH. O que altera o pH são substâncias que sejam bases ou ácidos, tá? Ou sais que tenham caráter de ácido ou base, que não é... Agora a gente vai discutir isso aí. Então, não é AB, porque o oxigênio não tem nada a ver. O que é anfótero? Anfótero, lembra dessa palavra porque ela é importante? Uma substância anfótera é aquela que escolhe se vai ser ácido ou base, dependendo do meio. Então, dependendo das condições da reação, ela vai agir mais como ácido ou como base. Ou seja, ela não tem um caráter muito definido. Para poder eliminar D de certeza, basta vocês lembrarem que a coluna 1, Lina quer roubar o césio do Frâncio. E a coluna 2, bebeu magnésio, caiu sentado, babando de raiva, são famílias que formam bases. Elas envolvem bases e acabam formando sais básicos, mas depende aí do ácido envolvido. Então, não são substâncias anfóteras essas aqui, porque elas têm o cálcio e o magnésio, que são duas substâncias que formam bases, tá? Que acabam tornando a substância, o sal envolvido básico. Então, a gente pode eliminar a letra D. Até aqui, era até simples eliminar essas alternativas, ou razoável. Agora vem a parte complicada. A letra C ou a letra E. O ânion reage com a água ou o cátion reage com a água. O que isso quer dizer? Dos dois sais que estão ali, o carbonato de cálcio, CaCO3, é, de longe, né, o mais comum em provas. E porque ele forma um calcário e várias outras coisas. E ele é o mais famoso, digamos assim, tá? Mais aparece em prova. Agora, o que eu tenho que entender? O primeiro elemento, aquele que vem da coluna 1 ou 2, é a parte que vem da base. Isso aqui vem de uma base. E o que sobra vem do ácido. Vale a pena lembrar, né, que o ácido começa com H e a base termina com OH. Então quer dizer que o cálcio e o CO3 eles estão combinados aqui de alguma forma. Aqui entraria um conceito que não seria necessário para a questão, mas para outras é necessário. O cálcio ele é da família 2. No momento que ele é da família 2, significa que a sua carga é 2. Portanto, ele tem 2 OHs. Isso é muito simples. Por exemplo, o alumínio ele é da coluna 13. Sua carga é 3. Então, ele usa 3 OHs sempre. Deste outro lado, tu tem o ácido. Agora, tu faria a seguinte dedução. Se o cálcio é alguém de carga 2, significa que esse CO3 também deve ser de carga 2, portanto é H2CO3. Mas vale a pena mesmo memorizar essa substância e até memorizar que o íon carbonato, ele é sempre assim, tá? Íon carbonato. Próxima informação necessária.
quem está do lado esquerdo é o positivo. Isso é uma regra da química. A gente sempre escreve na ordem da tabela periódica, da esquerda para a direita, mas uma regra simples é, da esquerda para a direita é positivo e negativo. Então, quem está do lado esquerdo é o átomo positivo. Adivinha como se chama o positivo? Isso mesmo, tu lembra? Cátion. E o negativo se chama ânion. Agora vem a grande questão. A grande questão é esta. Está vivendo lá a água bem feliz. Muito bem, está o hidrogênio, está o oxigênio. Ou melhor, está o OH. Agora, quando esta substância é liberada na natureza, ocorrerá o seguinte. Se retirarem o H da natureza, e ele tiver emendado em uma substância, vai sobrar OH. Se retirarem o OH, vai sobrar o H. Muito bem. E como eu sei? Tu vai ler o que diz aqui. O composto contido no calcário eleva o pH. Se ele eleva o pH, significa que sobra OH. Se dissesse diminui o pH, vamos anotar isso? Eleva o pH. Eleva pH. Quer dizer que tem uma sobra de OH no sistema. Diminui o pH. Diminui pH. Quer dizer que tem uma sobra de hidrogênio. E o que isso quer dizer? Se sobra OH, significa que o hidrogênio está sendo roubado. Se sobra H, significa que o OH está sendo roubado. Eu só vou saber isso com base na questão, embora tenha uma dedução que eu já vou explicar. Então, se está dizendo aqui que vai elevar o pH, quer dizer que vai ter sobra de OH. Se vai ter sobra de OH, quem está sendo roubado é o H. Está sendo roubado o H, está sobrando o OH. Muito bem, e o que isso quer dizer? Se o H está sendo roubado, quem é capaz de roubar o H? O composto carbonato de cálcio, e valeria para o outro também, ele tem o positivo e o negativo. O positivo, que é o cálcio, e o negativo, que é o carbonato. Só na química funciona assim. O negativo rouba o positivo, e o positivo rouba o negativo. Se ele está dizendo que vai sobrar OH, e quem está sendo roubado é o positivo, tem que ser o negativo que está agindo. O negativo está indo lá, roubando o hidrogênio. Então, o ânion, que é o negativo, está reagindo com a água. Lembra que o H e o OH é a água. Então, a água está vivendo a vida dela lá, vai ao carbonato, tira o hidrogênio e sobra o OH. Ok. E aí? E aí, qual é a questão? A ideia também tinha uma outra forma. O problema é que isso não seria suficiente para esta questão. Eu nem conseguiu criar uma assim para deixar bem na dúvida. Porque normalmente a gente mata essas questões de uma forma muito simples. Isso aqui dá gravada de madrugada. Normalmente a gente mata essas questões de uma forma muito simples, que é o seguinte. Tem uma substância da família, um átomo ou melhor, um elemento da coluna 1 ou 2 é uma substância básica, e substâncias básicas elevam o pH. Só que aqui ele não está perguntando se o pH vai ser elevado, porque já sabemos que vai. Ele está perguntando como o procedimento acontece. O procedimento que acontece é justamente esse. A água, o hidrogênio está sendo retirado por causa do CO3 e está sobrando o OH. Acontece que o Ca e o OH eles ficam dissociados lá no ambiente e aí eles mesmo tendo a possibilidade do Ca reagir com o OH e formar a base, é uma substância básica de qualquer forma, tá? E aí entra outro conhecimento, que é essa base aqui, ela é mais forte, um pouco mais forte do que esse ácido. Esse ácido, vale a pena vocês memorizarem, que ele é fraco. Isso aqui é um ácido fraco, tá? Vale a pena vocês memorizarem. Ácido carbônico, H2CO3, e ele é um ácido fraco, tá bem? Essa questão, ela foi um pouco mais complexa, mas aproveitei para revisar funções inorgânicas, o que era cátion, o que era ânion, um pouquinho de pH e sobre como ocorre a reação química.